Eu quero, inicialmente, convidar os irmãos a abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Hoje a nossa leitura bíblica, ela se baseará no Novo Testamento, nos Evangelhos, e uma ou duas leituras nas cartas paulinas. Mas eu quero convidar essa leitura inicial no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler apenas 3 versículos. Mateus 16, vamos ler do verso 24 ao 26. Assim diz a palavra: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Essa versão é a versão revista e atualizada, acredito que seja a versão da maioria das Bíblias aqui presentes, e eu quero ler a versão da Nova Almeida atualizada para os irmãos, e ela diz assim, se a projeção tiver, Mateus 16, 24 ao 26, na Nova Almeida atualizada. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Aleluia. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Queridos, no decorrer das nossas vidas, é muito natural que a gente busque construir o nosso futuro, digamos, entre aspas, ganhando a vida. Ganhando a vida, trazendo coisas, trazendo matéria, trazendo princípios morais, trazendo um bocado de outras coisas para as nossas vidas, muitas vezes lícitas. Agora, enquanto a gente busca conquistas, o mundo tenta nos tragar a cada dia. Por que eu mencionei os montes? Alguém, não lembro se o Max, eu não lembro se Corália, eu não lembro se o pastor, pregou aqui, falou, não me recordo mais. E falou a respeito de o mundo nos tragar. Quem é o mundo? O Egito. Lembram do Egito? O Egito é o mundo. As coisas que o povo hebreu, o povo de Israel, o povo de Deus, saiu do Egito, fugido, retirado de lá por Moisés. Mas na hora que estava no perrengue, no deserto, pensaram lá atrás, olharam para trás, buscando o quê? As mesas postas, os banquetes, entre aspas, né? Porque escravo não tinha banquete. Eles tinham uma ração, uma comida. Mas estavam com saudade disso. Queriam isso. E o mundo nos traga. Esse pequeno texto do Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler, nos adverte para a gente tomar cuidado com os prazeres. É lícito trabalhar para ganhar o pão de cada dia, sustentar os preá, né? No inglês, no francês, na escola, no balé. Lícito. Muito lícito. Mas nós temos que ter cuidado com prazeres e com coisas que podem nos envergonhar diante de Jesus.
tudo que dá prazer à carne, a essa carne aqui, ó. Essa carne. Tudo que dá prazer a essa carne pode, em caixa alta, viu gente? Com letra bem grande. Pode ser pecado. Pode nos levar ao pecado. Pode ser prejudicial ao espírito. Pode. Entretanto, quando nós enfrentamos situações dolorosas, situações difíceis de se enfrentar, tribulações, humilhações, pode ser que a gente esteja sendo crucificado para matar a carne e para ressuscitar o nosso espírito em Cristo Jesus. Num trecho dessa música que o Ministério de Música cantou aqui por último, fala de sermos regenerados pela cruz. Um pequeno trecho. Eu estava ali tão dentro dessa adoração, mas eu consegui prestar atenção na música. Regenerados, ressuscitados pela cruz. Eu quero refletir nesta manhã, queridos, a respeito do que é carregar a nossa cruz. Isso nos fala de vida cristã. Como é que está a sua vida cristã? E o que significa sermos crucificados? Não é? Jesus nos crucifica para que a gente possa sarar a nossa carne e aflorar o nosso espírito. Carregar a nossa cruz. Então, Júlio, como é que é esse negócio de carregar a cruz? É negar a si mesmo, dizendo não aos desejos da carne. Nós lemos aqui no verso 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, seguir o exemplo de Jesus. Está escrito aqui. Os irmãos podem me acompanhar. Não ter medo de perder para o mundo. O que é isso, Júlio? Verso 25 diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. A tradução que eu coloquei aqui da Nova Almeida Atualizada diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. É tanto contraste, né? Mas olha, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Você não vai se perder para o mundo, estando em Cristo. Você vê que Jesus fala, por minha causa. Então, perder a vida por causa de Jesus é carregar a sua cruz. Queridos e queridas, Júlio, como é que carregamos a nossa cruz? Eu coloquei essas duas perguntinhas aqui que estão na Bíblia. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? É o verso 26 da leitura que nós fizemos agora. Mateus 16, 26. Em algumas Bíblias, na minha Bíblia aqui, essa Bíblia é a revista e atualizada. Está assim, o título, né? Dessa leitura que a gente fez, está assim: o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Em outras Bíblias, Nova Almeida Atualizada, está dizendo assim: tome a tua
cruz. Aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja agora, melhor duas. Próximo slide. Você é discípulo de Jesus? Você tem carregado a sua cruz? Porque Jesus pergunta assim para nós. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a tua cruz e siga-me. Então tá. Se você vai se negar e vai seguir a Cristo, você é o quê de Cristo? Discípulo. Aí nós perguntamos, né? Você tem sido discípulo? Você tem carregado a cruz de Cristo? Ou a sua cruz? Então, Júlio, conta para nós aí. Acho que para um melhor esclarecimento, ou para nós esclarecermos essas questões, vamos ver o exemplo de dois personagens bíblicos no Evangelho de Mateus, e eu vou convidar os irmãos a adiantar um pouquinho aí a leitura no capítulo 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Vamos fazer uma pequena leitura aqui, do verso 6 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Verso 14, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Queridos, duas personagens bíblicas. Ambos, eu tenho certeza, que todos nós conhecemos. Júlio, eu não conheço. Vai ler a Bíblia. Pode ler o Evangelho. Essas duas histórias estão em 3 evangelhos. No de Mateus, no de Marcos e no de João. E a história do pacto da traição de Jesus está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Vai ler a Bíblia. Para você saber dessa história. Ah não, Júlio, eu sei. Então vou dar prosseguimento no culto. Queridos, os dois personagens estavam com Jesus diante deles. Ó. No momento que Maria derramou o bálsamo precioso, caríssimo,
por sobre a cabeça, por sobre o corpo de Jesus. Olha que homenagem, oh glória, aleluia. Judas estava na mesa. Judas estava presente. Judas era discípulo de Jesus. Judas era um dos 12. Era um dos escolhidos. Vejamos aqui, diante do que a gente leu, a atitude ou a cruz de cada um. Ambos tinham cruz. Maria e Judas. Eles são discípulos, eram discípulos de Jesus, então eles tinham cruz. Então aqui, Maria é uma personagem citada, como eu falei, em outros evangelhos. Judas da mesma forma. Cada um deles tinha uma cruz para assumir. Agora eu coloquei um quadro comparativo. Próximo slide, por favor. Para a gente ver o que cada um fez com a sua cruz. É lógico que eu pensei, queridos, pequenos, poucos pontos, né? Que o nosso tempo aqui ele é bem reguladinho. Então a gente tentou ser o mais didático possível. Eu trouxe 2 quadros, esse e a gente vai ver um outro a seguir. Para a gente comparar Maria e Judas. O que cada um deles fez? Maria foi servir a Jesus. Judas foi traí-lo. Verso 7 diz assim, Mateus 26, verso 7. Aproximou-se dele quem? Jesus, uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. E lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Ela foi servir ao Senhor. Senhor, eu te amo. Está aqui o bálsamo, caríssimo. Ungiu Jesus. Maria. Maria era uma mulher sem reconhecimento e discriminada. Era uma mulher qualquer. Aí você olha para Judas. Quem era Judas? Aparentemente religioso, homem sério, discípulo de Jesus. Andava com Jesus. Acima de qualquer suspeita. Maria ofereceu um perfume que lhe custou 1 ano de trabalho. Cerca de 300 denários. Não vou me deter na leitura, mas eu mencionei para os irmãos, caso queiram anotar, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 5, fala a respeito desse valor. Júlio, o que é um denário? Vamos lá. O que é um denário? Um dia de trabalho. Pega o seu salário e divide por 30. É o valor de um denário, hoje. No valor daquela época, um denário. Aí você pega 300 denários, era cerca de quase 1 ano de trabalho. Para ela pegar o vaso de alabastro, que não é esse potinho aqui, esse vidrinho. É um vaso de tamanho mediano, cheio de óleo, de bálsamo, precioso. Queridos, a Bíblia, nada, nem a vírgula, nem 2 pontos, está à toa. O verso 7, acabei de ler aqui agora. Vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Não era um bálsamo qualquer, não era um azeite de oliva. Era um bálsamo precioso. 300 denários é muito dinheiro. Ela pegou e ungiu Jesus. Ela tomou a cruz dela. Nossa, Júlio, mas é quase 1 ano de trabalho. E Judas recebeu 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, que naquela época era o preço de um escravo. E aí, Júlio, estou sem noção. Muito caro. Bastante dinheiro.
30 moedas de prata só não era mais cara do que 30 moedas de ouro. Mas era muito dinheiro. Pagava um escravo. Maria foi censurada pelo que fez e deram a desculpa de que era um desperdício. Aí você pensa assim, nossa, quem deu a desculpa era fariseu. Nós lemos aqui, os próprios discípulos de Jesus, que desperdício. Que desperdício que essa doida fez. Ainda manchou a túnica do mestre. Sujou o mestre, tudo de óleo. Podia vender o óleo e dar para os pobres. Judas teve o apoio dos sacerdotes. Deram a desculpa de que Jesus era perigoso. Jesus era bandido. Jesus era um subversivo. A reação de Maria foi ignorar o que os outros diziam para dar atenção somente a Jesus. A atitude de Judas foi ignorar o que ele aprendeu com Jesus e ouvir aos sacerdotes que queriam matá-lo. Queridos, Maria tomou a sua cruz, negando a si mesmo, negando talvez até, eu vou locupletar. A Bíblia não traz isso, mas eu digo para vocês, talvez Maria deixou de comer, ou se ela tinha carne, ela parou de comer carne e comia só pão e água, porque 300 denários, que era o valor aproximado daquele vaso de óleo precioso, fez falta para ela. Maria tomou a sua cruz, ela negou. Não teve medo de perder o que ela tinha, que seria o óleo precioso, né, o bálsamo. Nem se importou com que os outros falassem dela, em público. Jesus aqui estava em público. Ele estava na casa de Simão, o leproso, num banquete, numa comunhão. Tinham muitas pessoas. Ela simplesmente reconheceu que a cruz dela era se humilhar na presença do rei. Aleluia. Jesus, ele deixou a sua cruz por querer ganhar algo de valor e por isso se tornou escravo do próprio pecado. Júlio, qual é esse pecado? Queridos, eu vou comparar o pecado de Jesus ao único pecado que é imperdoável. Tem, Júlio, tem um. Tem um pecado que ele é imperdoável. É a blasfêmia. Judas traiu Jesus. Judas blasfemou contra o mestre, contra o rei dos reis, contra o Senhor dos senhores. O alfa, o ômega e Jesus. O consolador, o príncipe da paz. O que veio da raiz de Davi, Judas blasfemou. Ele não reconheceu a cruz dele, que ele deveria seguir Jesus até o fim, sendo fiel ao mestre, ao seu rabi. Amados, olha para cá. Trazendo para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano hoje, todos nós enfrentamos situações que nos levam a tomar decisões em que nós temos que tomar a nossa cruz, ou nós vamos deixá-la, ou nós vamos permanecer no madeiro, pregados, estando ali, vendo o que está acontecendo, sentindo dores, sentindo a tribulação, ou nós vamos descer da cruz. Nós vamos deixá-la. Estou nem aí. Aí eu faço uma pergunta. Você tem reconhecido a sua cruz?
Você tem reconhecido a sua cruz? Reflita em cada situação ou circunstância da sua vida. Cada uma. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: cruz não é sinônimo de alegria. Com exceção dos guardas, pobres coitados, que estavam crucificando Jesus, que açoitaram Jesus desde o início, cuspiram em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do rei. Tinha que ser uma coroa de ouro, cravejada de diamantes, de pedras preciosas, que fizeram um pouco de Jesus, que pregaram Jesus naquela cruz. Com exceção desses guardas, estavam rindo, jogando sortes, um joguinho ali em volta da cruz, enquanto o tempo passava. Com exceção desses, ninguém estava rindo. Ninguém estava lá de ha-ha-ha, de alegria, contando piadinha. Cruz. Nós normalmente não nos sentimos alegres. A gente sente dor. A gente sente desgaste. Queridos, nós vimos aqui a atitude ou a cruz de cada um desses dois personagens. Agora, eu quero ver com a igreja, eu quero mostrar para a igreja, através da palavra do Senhor. Longe de mim, ó Jesus, me livra. Livra o Senhor, o teu servo, de falar aquilo que não é da palavra do Senhor do teu coração. Eu quero ver com a igreja a recompensa que cada um deles recebeu. Tanto Maria como Judas tiveram um resultado de suas ações, onde a lei da semeadura e da colheita funciona. Eu adoro esse texto, gente. Olha que campo lindo. Olha que campo bacana. Não está aqui no meu esboço não, mas olhando esse campo. Olhando esse campo. Os irmãos sabem como que desse trigo sai a farinha de trigo? Acho que muitos aqui devem ter noção, né? Principalmente as mulheres mais antigas, inclusive, né? Não vou falar velhas, não, porque não tem nenhuma velha aqui. Só as mais experientes, né? Sabia que o grão do trigo, ele tem a cruz dele? Para ele, aqui está lindo, né? Está maravilhoso, né? Ele é colhido, ele é ceifado. Bate para tirar os grãos, num lugar onde ele vai ser colhido. Dali tem um processo onde ele é descascado e o grão do trigo é moído. Júlio, eu não quero trigo, eu não quero fazer trigo, farinha do trigo não, eu quero plantar mais trigo. Esse grão, depois de descascado e sofrer um processo, ele é colocado debaixo da terra, ele é enterrado, para que depois ele germine, aquela casca se rompe, ele cresce e floresce. E vira isso aqui. Não sei por que não, mas me veio esse exemplo agora na cabeça. Não está aqui no meu esboço. Amém? O grão de trigo tem a sua cruz. Então, olha só. Gálatas 6, verso 7. Está aqui projetado. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Isso também ele vai colher. Se ele plantou trigo, ele não vai colher a abóbora. Vejamos aqui a recompensa que cada um. O próximo slide tem um quadro comparativo. O que Maria teve de recompensa e o que Judas teve. Junto com o perfume, Maria ofereceu a Jesus o amor dela. Por que vocês acham que Maria aproveitou Jesus num lugar onde ele estava em comunhão com os seus discípulos? Ela chegou lá, eu fico imaginando a cena, queridos, eu fico imaginando a cena. Ela chegou, deve ter entrado assim de esgueira, né, bem disfarçadamente, com o vaso na mão aqui, às vezes até escondido embaixo das vestimentas, para chegar por trás de Jesus e: Senhor, eu te amo. E Jesus não viu aquilo como uma ofensa. Mulher, a minha estola sacerdotal, você sujou tudo de óleo. Jesus viu e sentiu o amor dela. Junto com um beijo. Olha o que esse enviado de Satanás fez. Junto com o beijo. O que é um beijo hoje? Beth, se alguém chegar e derramar um vaso de óleo na sua cabeça, você vai querer dar uma bordoada na cabeça da pessoa, principalmente que você não conhece ela. Aí o seu discípulo, que anda com você no grupo de vida, aqui, nos eventos que a igreja promove, ele chega e te beija. Só que 1 segundo, 2 depois, vem a catrevagem dos soldados romanos e te prende. Traiu Jesus com um beijo. Eu pus a referência bíblica aí, nós não vamos lá agora não. Pode ir lá. Mateus 26 fala desse momento do beijo da traição. Maria recebeu a bênção eterna do Mestre. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Ela recebeu a bênção eterna do Mestre. Júlio, onde que está isso que você está falando aí, que nós não estamos vendo, não? Eu vou ler para os irmãos, não precisa abrir, ou se a projeção quiser projetar novamente, Mateus 16. Mateus 16 não, ó. Nós estamos aqui. Mateus 26. Olha só. O povo criticou ela depois do verso 9. No verso 10, Jesus fala assim, Mateus 26, 10. Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Júlio, onde é que está essa bênção? Que até agora nós não entendemos. Entendeu ainda não? Vamos lá no 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Queridos, a memória aqui foi de Jesus? A história está lembrando alguma coisa que Jesus fez? Mateus 26, 13. Ela se tornou conhecida. Pelo que ela fez de bom a Jesus. Está aqui, ó. 2000 e poucos anos depois, a história de Maria está relatada. E detalhe, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. Se a gente for lá em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 14, a história também está sendo relatada. Viu, né? Viu não? Vamos lá em João, Evangelho de João no capítulo 12, a história está sendo relatada. Nós temos 4 evangelhos
genuínos da história de Jesus, das boas-vindas do rei, aleluia. Nós temos 4, em 3 deles, a história de Maria está relatada. Recebeu a bênção eterna do mestre ou não? Eu não duvido que essa mulher tenha sido salva nessa hora. Foi salva. Ela mostrou, ela declarou: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia. O que é que Judas fez? Ele perdeu a vida e a salvação da sua alma. Não recebeu bênção nenhuma. Ele ficou conhecido como um traidor. Conhecido como um traidor. Mateus 26, no verso 24, fala: Maria, embora perdesse 1 ano de trabalho, como a gente falou aqui, na vida dela, aqui, na vida terrena, ela ganhou a vida eterna. Salva. Salva. Aceitou Jesus, amou Jesus e fez uma declaração pública do amor dela por Jesus. Derramando o óleo precioso da unção por sobre a cabeça de Jesus. Judas quis ganhar muito dinheiro na vida terrena e perdeu a vida eterna. Queridos, Maria, ela teve a recompensa conforme a atitude dela, conforme o esforço dela, sendo exaltada porque ela se humilhou diante de Jesus. Até hoje, como nós podemos ver aqui, eu li com os irmãos no capítulo 26 de Mateus, os irmãos podem ler no capítulo 14 de Marcos, os irmãos podem ler no capítulo, 12 de João, no Evangelho de João, capítulo 12. A história dela está aqui relatada. Até hoje, todos podem tomar conhecimento da história dela. Pela dedicação, pela cruz dela que ela tomou para si. Judas teve a recompensa do seu ato de traição. Judas ficou amargurado, cheio de remorso, e acabou tirando a própria vida. Se não é do conhecimento de todos, Judas tirou a própria vida. Ele se enforcou de tanto remorso. Então, queridos, embora a cruz pareça dolorosa, precisamos agir como um atleta que pensa no prêmio para compensar o seu esforço. E não na dor da cruz, não nos cravos. Não na humilhação. O nosso Deus Altíssimo nos dará forças para vencer todos os dias. Você acha a sua cruz pesada? Você está achando a sua cruz pesada? Esse é quem está te abraçando. Esse é quem está sentado do teu lado. Esse é quem está caminhando do teu lado nas horas da tribulação. Esse é quem está ao teu lado, crucificado junto com você, na cruz. No final do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus diz, no capítulo 28, no verso 20, está aqui projetado para vocês lerem. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, eu fiz um exercício uma vez, como novo convertido, para identificar na Bíblia, no que eu lia na Bíblia. Foi um exercício autodidata, viu, gente? Ninguém me ensinou isso, não. Eu aprendi isso sozinho, lendo.
a identificar o que é propósito, o que é graça, o que é promessa. Isso aqui foi Jesus que disse: eis que estou contigo, convosco, todos os dias, até a consumação do século. Isso significa que o Senhor Jesus está com você nos momentos de alegria, quando você vai para uma praia, quando você está numa comunhão com os seus irmãos, no nascimento de uma criança, na morte de um dos nossos. Quando você está carregando a sua cruz, como eu estou carregando, a Carmen, seja bem-vinda, Carmen, te amo. A Leidiane, a Beth, o Fred, a Oriana, e todos os outros, todos nós, o pastor, o Alessandro, o Flávio. Eu estou carregando uma cruz, queridos. Pesada. Me envergonha. Me humilha. Me deixa muitas vezes triste. Me faz muitas vezes pensar: Senhor, aonde que o Senhor está? E eis que estou convosco todos os dias, Júlio. Sandra, Júlia, Dona Oliva, Dona Olívia, Dona Lupes. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só na hora da tribulação. Todos os dias. Tome a sua cruz e siga a Jesus, queridos. Eu quero passar agora, para a gente finalizar, para um momento de uma reflexão. Eu escrevi e coloquei no slide para a gente refletir. Nós podemos comparar a nossa vida a um grande leilão. Só fazendo uma introdução a respeito do que eu vou falar aqui, a respeito disso. Um pastor pregou aqui na nossa igreja uma vez e deu um exemplo semelhante a isso que eu vou falar. Jesus, você, eu, pastor, Fredão, Beth, até o Christian que está me olhando lá atrás. Nós estávamos num leilão de escravos. Aí Jesus chegou e falou assim: eu quero esses escravos tudinho para mim. Quero libertar eles. Ó, o preço é caro. A história ela é mais ou menos assim. Eu estou aqui colocando mais rápida, para os irmãos entenderem o que está escrito ali. O preço é caro, o Jesus. Eu pago. Quantos ciclos de ouro? Não, não é ouro não. É seu sangue. Eis-me aqui. Ovelha pronta para o abatedouro. Não falou uma palavra. E o preço de sangue pago naquela cruz te trouxe paz. O inimigo oferece o mundo e este mostra os seus prazeres. Enquanto Jesus nos oferece o seu próprio sangue e nos dá a vida eterna. Cabe a você, a mim, a nós decidirmos a quem nós entregaremos a nossa alma. Mas eu quero que você se lembre disso que eu acabei de falar agora. O preço mais caro já foi pago por Jesus naquela cruz por você. Ele tomou a cruz dele.
Ele não fugiu. Irmãos, vocês sabiam que ele podia correr, que ele podia ir embora? Ele sabia que ele ia ser traído. Ele sabia que ele ia ser pego lá onde ele estava com os discípulos orando. Lembra da passagem? O Monte das Oliveiras, que ele estava suando sangue? Lembra? Papaizinho querido, passa de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade em mim. Ele podia ter corrido e ter ido embora. Ele tinha a opção, mas ele não a considerou. Ele não considerou deixar a cruz. Servir à carne e ao mundo parece bom na hora do prazer. Na hora da gente receber esse prazer, na hora da gente ter as nossas satisfações carnais, que às vezes podem nos levar ao pecado, mas depois nós temos consequências ruins, danosas, dolorosas, às vezes consequências que são imutáveis, nós não temos como mudar por causa da nossa atitude de deixar a cruz. Ao carregar a cruz, parece que é algo difícil, doloroso, nem um pouquinho sedutor, nada prazeroso, nada de alegria. Parece isso. Mas o resultado é a glória da ressurreição. A vida eterna com o nosso Cristo amado. Queridos, o que o mundo tem oferecido para você negar Jesus? Sacerdotes ofereceram 30 moedas de prata para Judas. Aí uma outra pergunta. O que você tem oferecido a Jesus? Maria ofereceu um vaso de alabastro cheio de óleo precioso, em sinal de amor. Diga não. Diga não às propostas do mundo e se entregue totalmente a Jesus. Olhe para ali. Olhe para a cruz. Normalmente, queridos, mensagem de vida cristã, ela nos traz puxões de orelha. Era para eu ter trazido essa palavra domingo passado. Eu estava convalescente de Covid, eu e minha esposa, estávamos em casa, na quarentena. Eu fui muito abençoado com a palavra do irmão Renan. Se você estiver me ouvindo agora, Renan, se estiver me ouvindo agora, eu soube que você está com Covid, nós vamos estar orando por você. Pela irmã Marilene, pelo Irã, pela Vera. São servos preciosos, irmãos preciosos aqui na igreja. A igreja orou por mim. E no início dessa semana, falando com o pastor Renato, pastor Bichão, você está em condição de levar a palavra no domingo? Pastor, eu quero dizer para você que eu não estava, tá? Eu não estava. Mas aí eu olhei, gente, para lá. Falei, Senhor, me dá forças. Eu preciso de forças para te servir. O Covid, queridos, nessa versão, né? Versão não, como é que fala? Cepa.
variante, agora, foi bem mais fraco do que as primeiras variantes. Eu sei porque eu cuidei da minha esposa em dezembro de 2020, quando o Covid estava pulando, não é nem no Brasil, no planeta. Estava descontrolado, não tinha vacina. Então eu sei que foi bem mais fácil, foi bem mais tranquilo. Mas o Covid te suga as energias. Pelo menos sugou a minha, né? O cinquentão aqui deu uma vacilada na força do corpo. Eu falei, Senhor, eu preciso dessa força para me cumprir o ID do Senhor. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Eu quero derramar esse bálsamo, Senhor, na tua cabeça. Gera força em mim. A hora que o pastor me deu a oportunidade, eu não vacilei. Nessa hora eu não vacilei, não. Pastor, na hora. Mas o Senhor, quando você o honra com o óleo precioso, com o que tem de mais caro, quando você o honra sendo obediente, trazendo o seu dízimo, ou então ofertando, quando você o honra hospedando na sua casa algum irmão precioso, irmão meu, Júlio, irmão parente meu do meu sangue, também. Mas de repente a igreja vai receber um missionário aqui agora no mês de março, no aniversário da igreja, e aí vem uma tropa grande, e nós vamos hospedar pessoas nas nossas casas. Quem já fez isso, irmãos? Só eu? Mentira, a Ivone também fez. Isso é cruz, gente. Quantos quilômetros você mora da igreja? Eu conheço gente que mora até em outro município, para vir congregar aqui. Eu conheço gente, vou falar quem é não, tá ali, bem quietinho naquele cantinho ali, que veio para a igreja e está trazendo outras pessoas. E é crente, as pessoas são crentes. Mas está vindo para dentro da igreja, para caminhar com Cristo. De repente a caminhada lá não está do jeito que a pessoa... Ele quer carregar a cruz. Carregar a cruz, queridos, não é só aquela figurinha inicial carregando o madeiro, não. Carregar a cruz é a gente olhar para essa cruz. É tentar sentir as dores de Jesus. É negar a si mesmo. Eu quero orar, convidar os irmãos a ficar em pé. Quero te deixar à vontade, se você quiser se ajoelhar, feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por esse momento precioso. Por esse momento que o Senhor deu ao nosso pastor. O Senhor nos deu. O Senhor me trouxe. De trazer a tua palavra. De te servir de alguma forma, Pai. Ó Deus, dentro da minha pequenez, dentro da minha pouca cultura, dentro o meu pouco conhecimento da tua palavra, do teu saber, do teu evangelho. Ó Senhor, transforma as nossas vidas. Transforma as vidas dos meus irmãos como o Senhor transformou a minha, Senhor Jesus. Como o Senhor falou o meu coração, Pai. O Senhor sabe o que aconteceu na minha vida nos últimos 2 dias para preparar esse texto. Fala o coração dos meus irmãos, Pai. Que nós possamos aprender com as atitudes de cruz
da personagem Maria, que te amou. Ela te amou, Senhor, com o que ela tinha. Eu quero te amar com o que eu tenho, Pai. Oh Deus, o que eu não tenho, me ensina, me fala onde e como buscar, Pai, para eu buscar e te amar. E que muitos de nós, discípulos do Senhor, Pai, fazemos como Judas. Muitas vezes, Pai, usando uma linguagem comum, nós damos boladas nas suas costas. Nós te traímos. Nós pecamos contra o teu evangelho, Senhor. Como o filho pródigo pecou contra a palavra do Pai, contra os mandamentos do Pai dele, nós também nos tornamos filhos pródigos. Mas o Senhor tem um coração generoso, um coração bondoso. Eu oro para que nas nossas escapadelas, para que nos nossos vacilos, nos nossos momentos de fuga, de descer da cruz, eu oro, Deus, para que o nosso pecado não seja uma blasfêmia, uma ofensa contra o Espírito Santo do Senhor, como Judas o fez. Que o Senhor possa perdoar o nosso pecado. O Senhor possa perdoar, Pai, quando descermos da cruz, quando deixá-las, quando nós estivermos deixando a cruz e partindo para o mundo. O Senhor possa nos perdoar. O Senhor possa perdoar os meus irmãos, Pai, que assim o fizerem. O Senhor possa me perdoar, Senhor, quando eu ofender o meu próximo. Quando eu ofender minha esposa. Pai, o Senhor possa perdoar os nossos pecados. E guardar a nossa fé. Guardar a nossa fé para que a gente possa olhar para a cruz. A gente possa olhar para o Senhor. Para o teu exemplo. Negue a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. É a palavra que eu quero deixar com a igreja nesta manhã, em nome de Jesus.